Pastor Divino, o senhor vai estar aqui conosco, né, compartilhando algumas experiências suas, né? A gente vai estar aqui numa conversa bastante sadia sobre evangelho, sobre obra. E para o senhor ter uma noção, meu pastor, da dimensão desse programa, nessa hora está conectado ouvindo. Está pastor Marcelino, lá do campo de Gramoré, está pastor Tito, lá do campo de Macau, está pastor Eudes, que faz parte do campo do Alecrim, mas que pastoreia lá em Santo Antônio do Salto da Onça. Então, assim, é só alguns nomes para a gente ter uma dimensão do alcance que é esse nosso momento agora. Glória a Deus. Pastor Divino, a gente tem visto que durante essa pandemia muita coisa tem mudado, inclusive até coisas que nós não fazíamos que agora nós fazemos. E eu, particularmente, em relação à sua pessoa, fiquei muito feliz quando vi o seu primeiro vídeo no YouTube, não é? Sua live, seu vídeo, seu estudo. Rapaz, eu fiquei encantado, porque eu sei que é algo novo para você. Como é que você está se sentindo assim nesse momento? Olha, assim, eu não tinha muita prática. Eu quando digo prática, era mais de usar mesmo, que até que eu tenho uma certa noção, mas eu não usava esses recursos, né? E quando veio a possibilidade de a gente ter que ficar em casa, e aí a gente não tinha mais como ir para a igreja, e também pela questão de manter esse contato, né, com o pessoal da igreja primeiramente, mas depois aí a gente começou a fazer uma experiência de gravar uma música, eu e a Vaneide, e botar no YouTube. E no Facebook. Só que a gente depois parou e disse, acho que é interessante a gente fazer ao vivo. E a gente começou a fazer as nossas lives. E assim, foi muito gratificante, porque é uma experiência nova, mas que me fez eu enxergar uma possibilidade da gente alcançar pessoas que a gente não alcançaria se a gente fizesse o trabalho na igreja. Eu acho que eu fui despertado, certo? E eu creio que eu não vou parar. A minha intenção é, mesmo quando voltar tudo normal, eu quero continuar com esses canais abertos e fazendo esse trabalho via Facebook, via YouTube, porque eu acho que é bem interessante. É uma possibilidade que a gente tem de alcançar mais gente. Ou seja, a Bíblia diz que todas as coisas, no livro de Romanos, capítulo número 8, verso 28, Paulo doutrinando aos Romanos, ele diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. São todas as coisas, ou seja, mesmo em meio a uma situação tão adversa como é a pandemia, não é? A gente pega essa situação adversa e é como se a gente tivesse colocado um pouquinho de açúcar nesse limão e tivesse feito uma limonada. Nos tirou de uma visão seletiva só para um foco e só para um público e nos deu uma visão periférica maior que está nos dando novos horizontes. É o caso do senhor que disse que não trabalhava. Eu também não trabalhava, não. O meu Instagram, ele é de 2 meses para cá. Ele é um Instagram recém-criado. Por quê? Porque eu também não trabalhava com as mídias sociais. E agora a gente está vendo que é uma bênção, que a gente pode pregar o evangelho e que vidas podem ser alcançadas e abençoadas através disso. Com certeza, com certeza. É muito bom. Eu estou tendo experiência seguinte, pessoas, certo, que estão querendo me conhecer ao vivo porque por conta das lives, né? Ou então gente mandando recados, gente que estava com a vida espiritual muito fria e tem sido despertados, né? E tem sido tocados por Deus. E isso é bom, porque a gente está alcançando um público que a gente não alcançaria. E certamente, é como você disse, né? A dificuldade, Deus utilizou uma coisa ruim para que coisas boas acontecessem. É justamente isso, meu pastor. Eu acho que o senhor já deve ter recebido no seu privado e também deve ter visto no grupo
Nós fazemos o quê? Nós fazemos aqui praticamente todos os dias, ou quase todos os dias, eu faço um videozinho curto. Sim. Tanto posto nas minhas redes sociais, como envio para uma lista de transmissão aqui de conhecidos que eu tenho, tanto evangélicos quanto não. Eu uso como uma ferramenta de evangelização. Uma palavra, não uma palavra que vai trazer doutrina, mas uma palavra que vai mostrar um norte, um caminho, né, a ser seguido. E eu recebo muitos feedbacks aqui agradecendo, inclusive, entre tantos testemunhos, um rapaz que ele não é evangélico, ele disse: pastor, rapaz, a mulher aqui tá louca para ir à sua igreja quando passar a pandemia, porque ela gosta demais desses vídeos falando da palavra de Deus. Então, assim, são pessoas que costumeiramente ou normalmente, como o senhor disse, nós não alcançaríamos pelas vias normais em que estávamos vivendo. Uhum. Verdade. Meu pastor, agora me diga uma coisa. Vamos começar a nossa conversa propriamente dita sobre o pastor divino. O povo está ouvindo em casa e quer ser alimentado pelas experiências do pastor divino. Homem de Deus, como é que se deu o teu ingresso na igreja do Senhor? O teu chamado? Como foi que o Senhor te resgatou? Você fala em relação à minha conversão? A conversão, ainda não é o pastorado, é a tua chegada na igreja, o membro divino. Amém. Assim, a minha história de conversão, ela é interessante, porque assim, nós morávamos na zona rural e lá nós não tínhamos contato. Eu nunca tinha escutado, eu não sabia nem o que era crente, eu nunca tinha visto um culto, eu nunca tinha visto nada. E aí, um certo dia, meu irmão, que começou a estudar em Caicó, ele chega dizendo que tinha uma amiga, uma colega de escola que estava evangelizando, e ela começou a evangelizar e ele se converteu, né? E chegou um dia dizendo que era crente. E para nós foi assim, um choque, porque a gente não sabia o que era. As informações que a gente tinha eram todas negativas, né? Porque vinha através de pessoas que também deturpavam. E eu sei que foi um período muito conturbado lá em casa. O papai ameaçou colocar ele de casa para fora. E ele, como era muito jovem, ele recuou. Só que nesse período que ele passou, foi muito pouco tempo, ele conseguiu colocar uma interrogação bem grande em mim, que era assim, eu cheguei a uma conclusão: ele tem razão, um dia eu vou ser crente, mas eu só cheguei a essa conclusão: ele tem razão, um dia eu vou ser crente. E aí passou o tempo, eu vim estudar em Caicó, e ele veio também morar em Caicó, e ele voltou para a igreja, e ele começou a me evangelizar, e aí eu já estava convencido, né? E eu comecei a ler a Bíblia com a esperança de contrapor. Só que cada vez que eu lia a Bíblia, eu ficava mais convencido ainda. Eu lia a Bíblia e eu ia me convertendo. E assim, eu tô sendo rápido para não ficar muito longo. E aí, eu me converti. Na verdade, eu tomei uma decisão interna para mim mesmo, antes de ir para a igreja. Eu não conhecia igreja, não sabia o que era um culto nem nada. Mas eu tomei uma decisão pessoal, e a partir daquele momento eu me considerava já crente, né, sem saber o que era. E eu me lembro de um episódio assim, que hoje, quando eu olho, assim, eu tenho medo, porque eu fiz uma coisa que, na minha falta de sabedoria, certamente Deus me protegeu bastante. Eu me lembro que um dia a gente morava no sítio, né, e perto de onde eu morava tinha um povoado e tinha um forró. Eu gostava muito de forró. E aí eu fui meu último forró. Eu sabia que era o último forró que eu ia. E quando eu saí de casa, eu disse o seguinte: Satanás, se você não me pegar hoje, você não me pega nunca mais. Ixi, é forte, viu? É muito forte, porque assim, eu desafiei sem saber. Na verdade, eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo, mas eu desafiei. Eu disse: se você não me pega hoje, você não me pega nunca mais. E eu fui para essa festa. Eu já estava convertido. E foi interessante porque foi muito bom, porque o ambiente, quando eu cheguei lá, o ambiente
ele era completamente estranho. Eu estava num lugar que para mim era um lugar que me sufocava. E eu tentei dançar, eu bebi um pouquinho, mas era muito estranho. Eu estava torcendo para que a noite terminasse para eu voltar para casa. E eu sei que no outro dia foi bem conturbado, eu não consegui transporte, vim de pé para ficar mais ainda, né? E eu cheguei em casa de noite, eu cheguei 24 horas depois de casa, cansado, e aí aí foi que realmente eu me decidi com toda a convicção. E aí eu fui para a igreja. Na verdade, quando meu irmão me levou para a igreja, eu já fui crente somente para que ele me apresentasse ao pastor. E foi isso. Na verdade, eu nunca entrei numa igreja evangélica antes. No dia que eu entrei, eu já era crente, porque eu me converti antes. É forte, viu? Alô, meu pastor? Estou ouvindo. É forte, então, o testemunho é forte. A minha conversão foi essa. E assim, quando eu entrei, assim, eu digo que eu entrei no evangelho correndo. Eu entrei correndo, eu não tive aquele tempo de me adaptar, eu já entrei, já me envolvi. Com um ano, eu já era presidente da mocidade, eu já era auxiliar de trabalho, então foi tudo muito rápido na minha vida. Minha conversão foi muito intensa mesmo. Eu passei um ano inteiro, eu não conseguia, não conseguia perceber nada a não ser as coisas espirituais. Eu me lembro, teve uma experiência assim, que depois de um ano, depois de 2 anos, foram 2 anos. Depois de 2 anos, aí eu olhei assim para a igreja e eu descobri que na igreja tinha as meninas. Eu disse, rapaz, aqui tem umas meninas bonitas. Depois de 2 anos, porque nesses 2 anos eu não tive tempo nem de olhar para as meninas. Porque eu estava tão envolvido com Jesus, eu estava tão envolvido com a experiência de fé que eu tive, que aí eu não conseguia nem pensar em namorar, nem paquerar, nem nada. Homem de Deus, e a tua chamada pastoral, como é que aconteceu? Olha, a minha chamada pastoral, eu não tenho, diferente de algumas pessoas, eu fui chamado porque alguém falou uma profecia, ou porque Deus usou alguém e se dirigiu para mim. Comigo não aconteceu assim. Comigo, o evangelho, ele entrou na minha vida e ele, para mim, sempre foi muito importante. E aí eu via a possibilidade de trabalhar para o Senhor como uma coisa que eu não tinha como controlar, certo? Era algo que chegava para mim. Eu acho que quando eu leio Jeremias, eu me identifico com Jeremias, porque era algo que era um chamado tão forte que chegou para mim. Não foi específico, mas foi tão abrangente que eu tinha certeza que eu ia ser pastor. Só que eu só não sabia exatamente quando. Mas eu não tinha dúvida sobre o meu chamado, eu nunca tive dúvida. Desde que eu me converti, eu sabia que eu ia trabalhar para Jesus, porque eu já comecei cedo. E eu não queria terminar. Como eu não queria terminar, eu digo, a minha pretensão é continuar trabalhando. E quando eu via os pastores, missionários, então eu entendia que um dia eu ia chegar lá. Porque era o caminho natural. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Homem de Deus, a gente ouve falar que o Senhor faz parte da MEPB Caicó desde os primórdios, né? Então, eu acredito que o Senhor tenha passado ali por todos os pastores desde o começo e pelo final, até pouco tempo atrás, na verdade, o Senhor era o pastor titular de lá. Como foi essa tua passagem por Caicó, como ovelha de todos os pastores que passaram por lá e chegou até a ser pastor titular de lá por 2 mandatos? Como é que foi isso? É o seguinte,
pastor Júlio Neto, e eu fiquei muito amigo do pastor Júlio Neto. Não só eu, mas a minha família inteira. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então ele ficou muito próximo da nossa família. E eu me converti na Assembleia de Deus, a gente éramos muito amigos e muito envolvidos, ele era presbítero. E houve um problema lá na Assembleia de Deus com o pastor, que era assim, muito, muito difícil de lidar. E aí a gente pindou, tendo um problema lá, assim, que não era muito interessante, assim, não era um problema complicado. Na verdade, foi um problema que ele teve, que Júlio teve, porque dirigiu uma congregação lá e houve lá um problema entre eles de mudança de dia e tal. E eu sei que esse problema, eu findei me envolvendo sem eu querer, sem eu me envolver. Eu sei que o pastor me envolveu lá nesse problema e disciplinou a gente lá. Pegou um bocado de gente e disciplinou. E na época, o clima ficou muito ruim na Assembleia, o clima era muito belicoso e tal. E Júlio disse, Divino, eu fazia parte da missão em Natal, eu vim para cá e não tinha missão, fiquei na Assembleia de Deus. Agora eu estou pensando em abrir o trabalho da missão, você topa? Eu digo, topo, Júlio, topo. Ele disse, a missão é muito parecida com a Assembleia, tem pentecostal também e tal. E aí a gente topou a ideia, né? Juntamos algumas pessoas que tinham sido envolvidas nisso e tal. E eu sei que a gente abriu o trabalho. Eu, pastor Júlio e eu. E eu fui o co-pastor de Júlio, né? A gente abriu o trabalho junto, eu era o auxiliar de Júlio. Então eu fui auxiliar de Júlio, como co-pastor, aí fui auxiliar o pastor Gonzaga como co-pastor, aí veio o Rui, fui auxiliar também como co-pastor, aí veio o pastor Gutenberg, fui auxiliar do pastor Gutenberg como co-pastor, aí foi tempo que eu saí e fui abrir o trabalho de Acari, depois abri o trabalho de Currais Novos, e quando eu estava em Currais Novos, aí foi quando houve um problema lá na igreja de Caicó e me colocaram como interventor na igreja de Caicó, e como o problema não foi resolvido, abriu o processo de eleição, né? E eu coloquei meu nome lá e fui eleito. E, no caso, passei 2 mandatos. Então, essa foi a história. Eu servi como co-pastor, todos os pastores, e depois fui pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se encaixou bem naquela palavra de Eclesiastes capítulo 3, não é, pastor Divino? Tudo tem o seu tempo. Sim. E no tempo de Deus deu o direcionamento e as coisas aconteceram e fluíram naturalmente. Meu pastor... De uma forma bem natural. Isso, justo. E o bom é isso, é quando as coisas elas ocorrem de forma natural, na direção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu pastor, já são quantos anos de missão evangélica pentecostal do Brasil que o pastor Divino tem? Assim, que eu cheguei na igreja foi em 90. Em 1990 foi o ano que a gente abriu o trabalho da missão. Na verdade, a gente começou no mês de maio, né? E a gente fez a inauguração oficial no dia 29 de julho. Essa é a data que a gente, que a missão evangélica pentecostal do Brasil em Caicó foi inaugurada. A gente pertenceu no primeiro momento ao Alecrim e depois ficamos emancipados. Mas foi, então, de 90 para cá, dá o quê? Dá 30 anos. 30 anos de missão. 30 anos, rapaz, 30 anos é a minha idade, homem. E assim, foi uma igreja que eu me identifiquei, realmente eu me identifiquei bastante, porque é uma igreja que tem uma visão do Evangelho mais cristã. Né? Você tem uma
A igreja, ela tem uma visão de Cristo menos engessada, né? Eu respeito todas as outras igrejas e acho que todas elas são importantes e são necessárias. Mas se eu fosse escolher, eu escolheria a missão. Pastor Divino, verdadeiramente isso é uma verdade. A nossa igreja é uma denominação maravilhosa para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Temos as dificuldades, porque em todo lugar tem, claro, mas no conjunto geral da obra, meu irmão, somos bênção de Deus em todo o Brasil para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus e pelos instrumentos que Deus usou desde a fundação àqueles que vêm mantendo até o dia de hoje. A missão, ela tem uma característica muito peculiar. Ela é uma igreja pentecostal que tem uma estrutura orgânica da reformista, né? Que tem uma estrutura orgânica reformista. No caso congregacional, ela é congregacional, ela tem ela tem a questão da eleição pastoral, né? Que a igreja pentecostal, você não conhece a igreja pentecostal com a eleição pastoral. Justo. É muito difícil, né? Justo, é isso mesmo. E outra coisa, né? A missão evangélica, na verdade, ela vai além até do sistema tradicional, porque ela tem a eleição por diretores de departamentos locais. Sim. E ela é muito democrática. Além da eleição para os pastores locais, o membro, coisa que a gente não vê, né, em outros lugares, o membro, dentro da proporcionalidade de 4% no âmbito regional e dentro da proporcionalidade de 2% no âmbito nacional, o membro ele pode votar tanto no pastor presidente regional como no presidente nacional. E isso, assim, é fora da realidade na maioria dos trabalhos existentes no nosso país. Sim. Homem de Deus, o senhor tem 30 anos de missão evangélica pentecostal do Brasil, tem 7 a mais do que eu. Dentro da coisa mística, né? O número da perfeição, louvado seja o nome do Senhor. Então, a diferença que nos separa é o número místico, o número 7, né? O número da perfeição. Meu querido pastor, em relação a MEPB, e aí eu falo a âmbito regional, ok? Eu sempre deixo bem claro que quando nós falamos de missão evangélica pentecostal do Brasil, nós falamos aqui em âmbito regional, porque em âmbito nacional não nos compete. Em âmbito regional, dos teus 30 anos de evangelho para cá, a maior parte deles participando ativamente de ministério e do ministério da igreja local. Eu te pergunto, homem de Deus, de 30 anos para cá, você sente uma diferença entre aquela missão de 30 anos, 20 anos atrás, para a missão evangélica de hoje, eu digo assim, em âmbito regional? Quais pontos positivos você poderia destacar e quais pontos negativos? O que era melhor e o que não está melhor hoje, o que não era melhor antes e está melhor hoje, dentro da tua experiência e dentro da tua visão? Olha, quando eu olho, eu analisando na minha trajetória dos 30 anos, eu só vejo pontos positivos, certo? Eu não vejo ponto negativo. Pode ser que alguém que estivesse mais lá no início da missão, que era uma igreja que prezava mais pela questão dos dons, né, pelas campanhas de cura, que hoje talvez a gente perdeu um pouquinho, mas analisando os meus 30 anos, quando eu cheguei há 30 anos atrás na missão no Rio Grande do Norte, então a missão ela era muito apagada, certo? Não havia um pensamento estratégico de crescimento. A gente eu me lembro que nós tínhamos trabalhos que tinham sido fundados ainda pelos missionários, que esses trabalhos estavam todos morrendo, ou todos muito pequenos, trabalhos que eram sustentados pela Igreja do Alecrim. Basicamente, a Igreja do Alecrim ela vivia sufocada, tendo que bancar esses trabalhos, porque eles não se desenvolviam. Então, a minha experiência como igreja, como nos 30 anos, eu vejo que a igreja melhorou muito a partir
E normalmente a diferença que eu percebo também na minha trajetória foi a partir do quando o pastor Misael foi superintendente. Porque quando ele chegou para ser pastor também da igreja de Alecrim, ele fez um desafio com todas as congregações, certo? Para que elas começassem a se desenvolverem. E aí, isso eu me lembro muito bem que foi a partir daquele momento que as congregações começaram a se desenvolver, a pensar em crescer, né? E aí a igreja começou a se organizar, o Conselho Regional começou a ter um papel mais preponderante, a gente teve bons superintendentes e cada um com uma visão de avanço, crescimento. Então, para mim, eu acho que a igreja, hoje ela tem uma visão muito mais organizada, uma visão estratégica melhor. Ela tem, inclusive, uma estrutura de organização melhor, né? Nós temos um seminário que forma os nossos obreiros. Então, nós temos, inclusive, o Conselho Regional dando apoio financeiro a muitos obreiros, coisas que na época a gente praticamente quase não tinha, porque o Conselho era muito pequeno, a arrecadação era muito pequena, certo? Então, eu só vejo pontos positivos nesses 30 anos, fazendo uma trajetória aqui. Coisa maravilhosa, é muito, muito bom ouvir isso do senhor. Inclusive, pastor, se eu não estou enganado, na gestão do pastor Misael, à frente do Alecrim, ele conseguiu emancipar 7 congregações. Sim. É muita coisa, é um trabalho excelente. Por quê? Porque, se eu não estou enganado, o pastor Misael, ele passou 20 anos à frente da igreja do Alecrim. E em 20 anos você emancipar 7 trabalhos, rapaz, é uma obra louvável. Porque o senhor sabe disso, que nós temos congregações aí que estão com 40 anos, não é? E não foram emancipadas ainda. Então, assim, você tem uma gestão à frente de uma igreja e você conseguir emancipar 7 trabalhos, rapaz, é muita coisa. Sim. E o senhor, eu ouvi seu testemunho quando eu fui convidado para pregar lá no aniversário em Caicó, convidado pelo senhor e pela sua digníssima esposa. Só que o senhor já havia feito a transição para o digníssimo pastor João Maria Albuquerque, né, que está lá dirigindo o trabalho em Caicó. Só que eu fui o pregador daquelas 2 noites, do sábado e do domingo, né? Tinha acabado de haver a transição, estava mais ou menos com 1 mês, e o senhor estava lá com a sua digníssima Vaneide, e o senhor tinha dito que a sua missão ali tinha acontecido. Por quê? Qual era o seu objetivo? Emancipar 2 trabalhos, não era isso? Sim. Então, assim, em 8 anos o senhor também conseguiu emancipar 2 trabalhos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque a gente sabe o quanto é difícil você ter um trabalho, um ponto de pregação, ele tornar-se igreja, ou ele tornar-se congregação, e depois ter a bênção desse trabalho, tornar-se uma igreja emancipada. O quanto é difícil um trabalho manter-se por si só, ter condições de manter um pastor, ter condições de ter a renda mínima de 5 salários, ter condições de ter um templo próprio. Isso a gente sabe que nos dias de hoje isso é muito difícil acontecer. Então, quando isso acontece, e quando nós tomamos conhecimento disso, rapaz, isso é tremendo, é bom demais. Amém. A gente realmente, quando eu assumi a igreja de Caicó, a igreja tinha 7 trabalhos, né? E assim, a gente estava... Só que eram trabalhos que foram criados dentro de uma visão de expansão, só que não houve planejamento. E aí eu peguei a igreja com as congregações todas muito sofridas, inclusive os pastores sofrendo, né? E aí eu fiz um projeto de priorizar os trabalhos e estabeleci que eles que nós teríamos a meta era emancipar 2 trabalhos. E aí a gente passou era um trabalho com as novelas de Caicó, a gente passou para Rocas,
porque surgiu a possibilidade, então, graças a Deus consegui, porque foi solicitado, inclusive na época, a gente realmente gostou, porque estava pesado para a gente. E aí, dos trabalhos que a gente fez, a gente realmente priorizou, e quando eu saí de Caicó, a gente conseguiu emancipar Jardim e no caso, Jucurutu, né? E fortaleceu Cacari, que sempre foi muito sofrido, e que hoje a gente deixou um trabalho organizado, quase completamente se sustentando. A igreja de Caicó manda só um complemento muito pequeno. E no caso, a gente, quando Jucurutu se emancipou, aí nós combinamos de Jucurutu ficar com Florânia e com Tenente. E com Santana, que na época a gente tinha aberto o trabalho de Santana também, né? Eu sei que a gente realmente priorizou as congregações. Eu tive até problema com a igreja de Caicó, porque a igreja não entendia muito, mas foi uma necessidade. Ou eu fazia isso, ou então a gente tinha deixado os trabalhos sofridos e talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Homem de Deus, outra coisa que eu quero deixar aqui registrado para os nossos ouvintes, inclusive muitos pastores estão ouvindo, eu até falei nisso quando eu estive lá pregando nessa festividade de Caicó. Volto a repetir, já havia tido a transição, o pastor João Maria Albuquerque, que está lá também fazendo um ótimo trabalho juntamente com a pastora Marília, já havia tido a transição, mas na ocasião estava lá tanto o pastor João, como a pastora Marília, como o senhor e a sua esposa Evaneide. E aí, pastor Divino, eu até disse lá que o senhor estava indo na contramão, mas isso no bom sentido, né? O senhor estava indo na contramão da normalidade dos pastores. Por quê? Porque o senhor entendeu que acabou o seu tempo lá na igreja de Caicó, uma igreja grande, né, uma das maiores, né, da nossa denominação, com um templo, embora sendo alugado, um templo belíssimo e maravilhoso, era um antigo cinema, as cadeiras boas, o local, o altar, né, fenomenal, ou seja, perfeito, né, uma igreja de uma receita boa, toda organizadazinha, tudo tranquilo, mas o senhor entendeu que era o seu tempo, e agora o senhor estava saindo de lá, porque entendeu que chegou o seu tempo e indo para uma congregação da própria, que tinha sido congregação da própria igreja. E eu até disse naquela ocasião que o senhor estava indo na contramão, mas no bom sentido. E a Bíblia vai dizer para nós no livro de Provérbios, capítulo de número no livro de Provérbios, não vou nem citar aqui a referência para a gente não perder tempo, no livro de Provérbios ele vai dizer que a soberba ela precede a ruína, mas a humildade ela precede a honra. Então assim, eu achei muito humilde de sua parte, mas eu sei que o senhor estava literalmente seguindo a orientação de Deus, e isso é exemplo para nós, para todos os ouvintes que estão ouvindo. Você abrir mão, abdicar, humanamente falando, de estar num local confortável, numa zona de conforto tranquilo, já num negócio estabilizado, e você ir para uma zona que não é de conforto, onde você vai reestabelecer-se, onde você vai começar um trabalho novo, são novos desafios, uma nova cidade, e aquela coisa que eu acredito que não passe pela sua atitude, não passa na sua cabeça, mas que passa na cabeça de muitos pastores. Eu vou sair de uma igreja para ir para uma congregação ou para um ponto de pregação, porque a gente sabe que quando o pastor ali ele é presbítero, né? Aí a gente sabe que essa nomenclatura biblicamente, pastor, presbítero, bispo, a gente sabe que é tudo a mesma função, mas tem essas distinções. Então vamos lá. Então o camarada de repente ele é presbítero, ele foi licenciado, aí ele foi consagrado, às vezes ele não quer mais dirigir uma congregação não.
nenhum ponto de pregação, porque ele acha que agora ele tem que ser pastor de igreja. E na verdade não importa o local onde nós estejamos plantados. O que importa é se nós estamos ali plantados por Deus. Isso é que faz toda a diferença. Ou num lugar grande ou num lugar pequeno, nós temos que andar na direção de Deus. E eu fiquei muito feliz em ver aquela sua atitude. Estou dizendo aqui na rádio, a atitude de um homem de Deus que anda na direção de Deus. Aí, pastor, me permita, eu sei que o teu conhecimento é muito mais superior do que o meu, é muito mais do que o meu, né? A gente lembra, eu lembrei, sabe de que ali? Lembrei de Abraão, porque Abraão disse para Ló: olha, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Meu amigo, Abraão era muito mais experiente do que Ló, e ele sabia que Ló ia escolher as campinas verdejantes do Jordão, o pasto verdinho para o seu gado, e que ele ia ficar com o deserto, mas ele tinha consciência que para onde ele fosse, a mão de Deus ia estar sobre a sua vida. Amém, amém. Não é verdade, meu pastor? É verdade, é verdade. Assim, na verdade, o que aconteceu não é questão de humildade, não é questão de assim, não tem mérito, não. O problema é que eu, quando eu assumi Caicó, eu vinha de 2 trabalhos pequenos, que eu tinha aberto os trabalhos, certo? E assim, a minha experiência com a experiência de abrir trabalho, é uma experiência muito boa, porque você começa o trabalho, você vai vendo Deus agindo de uma forma muito mais tremenda, tal. E você ali, é Deus realmente na frente, porque a gente precisa de Deus toda hora. E uma igreja maior, você fica, assim, você finda de alguma forma se acomodando, né? E eu disse a Deus, quando eu sair de Caicó, eu não quero dirigir uma igreja. Ou eu só quero dirigir uma igreja se ela estiver com problema, né? Para eu uma igreja que esteja com problema e que realmente eu precise ir lá fazer uma restauração. Mas se não, eu quero ir para uma congregação. E aí, realmente, Deus atendeu a minha oração. Quando terminou o meu mandato, eu já sabia que eu queria... Eram 2 anos que eu tinha estabelecido, inclusive o pessoal muita gente em Caicó, acreditava que eu não ia fazer isso, né? Porque a igreja queria que eu me candidatasse. Muita gente lá ficou lá fazendo campanha de oração. Gente, não adianta você fazer campanha de oração, não, porque eu já me decidi, já falei com o papai, a gente já combinou e está tudo certo. E aí surgiu Florânia, né? E foi legal, mas eu até disse, Florânia não foi exatamente a congregação, o trabalho que eu pedi, porque era um trabalho muito tranquilo. Florânia era um trabalho assim, organizadinho, o pastor Giovanni fez um trabalho muito bom lá. E eu cheguei lá, eu passei 6 meses lá de férias, então foi maravilha, assim. Eu nunca tirei férias, porque eu não gosto de férias, eu gosto. E da igreja eu não consigo tirar férias da igreja, porque eu não sei se eu respeito os pastores que tiram férias, mas eu não consigo tirar, porque na minha cabeça não bate. Aí, mas aí Florânia findou sendo a minha sede, né? Foi um trabalho bem tranquilo. E aí depois surgiu o Jucurutu, que isso aqui foi a igreja que eu pedi, realmente. Pastor, o senhor falando esse negócio aí de férias, eu lembrei da minha primeira dirigente de mocidade. Ela disse assim para Jesus: Jesus, eu estou precisando de umas férias, eu quero umas férias, eu estou cansada. Aí ela foi dormir, né? Ela orou desse jeito, falou com a gente da mocidade, e à noite ela orou e foi dormir. Aí à noite ela teve um sonho, ela acamada no hospital, ó, doente num leito de dor. Aí quando ela acordou, ela disse desse jeito assim: Senhor Jesus, esse tipo de férias eu não quero não. Eu prefiro estar no batente. Homem de Deus, me responda uma última pergunta antes de
te deixar dar uma reflexão aí para nós, pastores mais novos e mais jovens, ou até para aquele que está passando na caminhada e para o amado ouvinte. Em relação à nossa denominação, volto a repetir, aqui no Estado, porque é a competência nossa, então, se é competência nossa como superintendente de campo, nós temos a liberdade e a prerrogativa de fazer esse tipo de pergunta. A nível de Estado de RN, um sonho, como é que você gostaria de ver a MEPB aqui no RN? Um sonho? Assim, quando eu analiso o trabalho da missão aqui no Estado, eu digo que que a missão começou, ela teve uma visão missionária correta, uma visão estratégica errada. Ela foi para os lugares onde não tinha trabalho. E se ela tivesse tido, na época, os missionários tivessem dosado isso, tivesse ocupado as cidades principais, há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, se tivesse Caicó, se tivesse ido para Caicó, Mossoró, Pau do Ferro, Currais Novos, Açu, e tivesse ido para alguma cidade pequena, com certeza, hoje a missão ela estaria em quase todas as cidades do Rio Grande do Norte. Então, o meu sonho hoje talvez, não sei como é que isso poderia acontecer, é a gente ter um plano estratégico para a gente alcançar as cidades que não foram alcançadas ainda. Que talvez hoje, na estrutura que nós temos das cidades e das igrejas que já existem, talvez seja mais difícil, mas o meu sonho é ver a igreja presente, se não em todas as cidades do Rio Grande do Norte, mas em todas as cidades importantes do Rio Grande do Norte, que a gente ainda tem muitas cidades interessantes, que são cidades polos de uma região, que a gente não está lá, certo? Então esse é meu sonho, é ver a missão nas principais cidades do Rio Grande do Norte. Homem de Deus, dentro desse teu raciocínio, o desafio ele é grande, ele é imenso, ele é extremo. Por quê? Porque nós estamos representados apenas em 42 cidades do RN e o RN tem 167 cidades. Ou seja, se nós olharmos matematicamente, proporcionalmente, se aqui demoramos 70 anos para atingir 42 cidades, que é um terço, não é? É justamente um terço. Então nós precisaríamos mais de 140 anos para atingir todo o RN, se nós olharmos nessa pisada. Não é verdade? Eu concordo contigo que a visão ela foi correta, a estratégia não foi legal. Por quê? Porque se nós olharmos quais as 3 principais cidades do RN, Natal, que é a capital, Mossoró, que é a segunda, e Parnamirim, que é a terceira. Se nós olharmos hoje, Natal, tranquilo, está bem suprido. Mas Mossoró, que é a segunda... Que na época Caicó era a segunda do interior. Olha aí, na época Caicó era a segunda. Aí, pastor, se nós olharmos hoje, Mossoró, que é a segunda cidade do RN, nós temos apenas 2 trabalhos, uma congregação e um ponto de pregação. Exatamente. Ou seja, é um polo grande que liga um ramo muito grande de cidades. E se nós viermos aqui para Parnamirim, nós temos 2 igrejas emancipadas, que é a nossa, que nós pastoreamos aqui em Jardim Planalto, e a igreja do Vale do Sol, que é a igreja que o pastor Romeu pastoreia. Aí nós temos em Bela Parnamirim, que é pastoreada pelo pastor Cândido, nós temos Águas Claras, que é pastoreada pelo pastor Costa, e nós temos Parque do Sol, que é pastoreada pela pastora Cristina. Então são esses 5 trabalhos que nós temos aqui na cidade de Parnamirim, ok? Agora, uma coisa que eu acho que não é legal, e que talvez o senhor possa até discordar de mim, e se discordar não tem problema algum, são opiniões. Talvez um dos nossos problemas dentro da estratégia é o seguinte, é que como as igrejas emancipadas, elas de certa forma têm autonomia, o que é que acontece? Uma igreja daqui de Natal, ela sai para abrir um trabalho
vou dizer, vou dar uma cidade que já teve, mas não tem hoje, ok? Lá em Pau dos Ferros. Então a igreja de Natal abre um trabalho lá em Pau dos Ferros. Para essa igreja de Natal dar uma assistência legal lá, dificilmente vai conseguir. Agora, se houvesse uma junção dos recursos dessa igreja de Natal que quer abrir um trabalho, e quando eu digo essa igreja de Natal, estou generalizando, né? Essa igreja de Natal, ela tem o recurso, e eu tenho, por exemplo, a cidade lá de, vou botar assim, de Angicos, ou de Currais Novos, ou de Mossoró, que já tinha uma igreja emancipada, no caso, dentro dessa conjectura, ela oferecia o recurso e essa igreja que está mais próximo abria. Por quê? Porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus, e a glória não é para o que plantou nem para o que regou, é para Deus. Aí nós avançaríamos muito mais rápido. Entendeu, meu pastor? Sim, mas a sua visão está correta e é estrategicamente interessante, certo? Porque assim, eu já fiz, no caso, quem abriu o trabalho de Paulo Ferro foi Caicó. Inclusive, foi na época, foi uma das congregações que a gente herdou do pastor anterior. Mas era, mesmo não sendo, mesmo a gente estando no interior, ainda era muito longe. E para a gente dar assistência é difícil. Um trabalho muito longe para você dar assistência é muito complicado. E essa visão de que fazer com que a igreja mais próxima ela se responsabilize para acompanhar, e os recursos que ela não tenha venha de fora, isso é muito interessante. Essa visão é completamente interessante e viável, inclusive. Justo. Estrategicamente falando. Então, é essa visão, meu pastor, que a gente quer implantar nos trabalhos do RN, né? É bem verdade que agora na questão da Covid, a gente está impedido de se reunir, etc, coisa e tal, mas é esse tipo de mensagem, esse tipo de impulso que a gente quer dar ao campo do RN, começando com aquelas reuniões com os 25 pastores, para celebrarmos e organizarmos um projeto em torno disso, em que eu não preciso ter a congregação no nome da minha igreja, eu posso entrar com um para ajudar. Sim. E pode haver uma aliança de 2, 3 trabalhos para abrir um trabalho num polo importante. Porque, por exemplo, eu vou dizer uma cidade importante que nós não estamos ainda, ok? O senhor é da região aí, o senhor sabe disso, que é uma cidade importante, é a cidade de Parelhas. Sim. É uma cidade importante, mas se eu quiser abrir um trabalho hoje em Parelhas, eu sozinho eu não tenho condições, mas nós temos lá a igreja de Caicó, que é pastoreada pelo pastor João Maria, então eu posso injetar recursos dentro de uma aliança, entendeu? De 2, 3 trabalhos, vamos supor que surja uma aliança entre Caicó, Jardim de Seridó e Jucurutu. Sim. São as igrejas que estão aí mais perto para abrir um trabalho em Parelhas. Então, assim, é uma cidade importante que juntaria Jucurutu, Jardim de Seridó e Caicó. Isso já ia gerar uma aliança entre esses pastores, não é? Que seria bom, um conhecimento mútuo, uma comunhão, um partilhar do pão em torno de um mesmo trabalho, e o campo também chegaria com um suporte, como a superintendência do campo, fornecendo também recursos, fazendo a coisa acontecer também, fluir. Então, assim, se nós não quisermos permanecer na inércia, porque se a gente olhar matematicamente, ok? Matematicamente, da coisa do jeito que vem caminhando, a gente precisaria de 140 anos para atingir o restante dos municípios que falta do RN. Se nós enveredarmos pelo caminho da unidade, que juntos somos mais fortes, de alianças para abrir trabalho, independente de quem regimentalmente ficaria responsável por esse trabalho, mas que ambas as igrejas da aliança teriam um comprometimento com isso, rapaz, isso a gente avançaria muito e muito. Sim, com certeza. O trabalho de Caicó,
ele foi 90 e ele tem 30 anos. Nos 30 anos que ele tem, ele conseguiu abrir, que permaneceu. Conseguiu abrir Jucurutu, conseguiu abrir Acari, o As Novos, no caso segurou o Jardim, né, que Jardim teve alguma dificuldade que Caicó segurou, e a gente também abriu o trabalho de Santana, com a parceria que a igreja de Natal começou a vir fazer os trabalhos, mas quando foi abrir o trabalho, quem abriu foi Caicó, e que hoje está lá, até hoje. O trabalho de Tenente Laurentino é fruto do trabalho de Caicó, porque a Forânea foi aberta por Japó, mas depois Caicó assumiu, que também segurou o trabalho de Forânea. Então, você vê que já pensou se a igreja em Caicó tivesse chegado há 70 anos atrás? Justo. Com certeza o Seridó estaria basicamente todo povoado, né? A igreja. Então, acho que hoje a gente pode fazer essa sua ideia, uma ideia bem legal. Pegar as igrejas do interior, principalmente, fazer parcerias com as igrejas da capital ou com outras igrejas que têm melhor condição, e aí numerar cidades e a gente ir avançando, né? Para que a gente chegue lá. Montar em uma estratégia com uma meta numérica, estabelecendo período, assim, isso é bom. Homem de Deus, só lembrando para os amados ouvintes, né, que porventura tenha conectado agora, quando nós falamos matematicamente precisaríamos mais de 140 anos, em relação a número de cidades, viu? Não é número de trabalho, porque assim, nós temos aproximadamente 104 trabalhos, né? Porque mais 104 trabalhos, mas nós só estamos representados em 42 cidades. Então, a gente está falando em alcance de número de cidades, porque é muito mais fácil abrir um trabalho dentro de Natal do que abrir um trabalho em uma outra cidade que não tenha, porque a distância demanda um maior recurso. O obreiro ele precisa viver integralmente da obra, porque ele vai sair de uma cidade para outra, tem toda uma série de dificuldades. Verdade. Homem de Deus, a nossa conversa aqui já vai com 53 minutos. Passa rápido, rapaz. O pessoal está comentando aqui no grupo informativo, né? Para o senhor ter uma ideia, aqui o pastor Augusto comentou, o pastor Thales comentou, a pastora Cláudia comentou, o pastor Dimas Bonifácio comentou, Ari comentou, pastor Tito comentou, pastor Eudes lá de Santo Antônio do Salto da Onça, Lucas de Gramoré comentou. Então, assim, as pessoas estão aí conectadas ouvindo esse momento maravilhoso e estão dizendo o quanto é bom ouvir isso. Homem de Deus, 53 minutos de uma boa conversa. Deixa aí uma palavra de despedida, aquilo que o Senhor tocar no teu coração para quem está nos ouvindo. Amém. Hoje na live que eu fiz, eu li um texto, aquele texto que Jesus vai ao encontro, né, dos discípulos no meio da tempestade no mar, e eu queria aproveitar para também deixar uma reflexão rápida em relação a isso. Na verdade, aquele texto, você pode fazer algumas análises, mas eu quero só chamar a atenção de uma coisa. A nossa distração em relação a perceber a presença de Jesus. A nossa preocupação, o nosso envolvimento com os problemas, o medo, a ansiedade, os cuidados da vida. Então, tudo isso vai atrapalhar a gente a perceber que Jesus está ali, né? Jesus está na área, e nem sempre a gente consegue chamar Jesus para dentro do barco. Eu acho que essa coisa, né, de depender de Deus, mas não só depender, mas perceber que Ele está ali, sempre presente, para agir no momento que a gente pede, que a gente
a ele se porta, acho que na nossa vida ministerial, principalmente, é muito importante. Porque eu costumo dizer que nós pastores, a gente tem a tentação de se acostumar com aquilo que a gente aprendeu a fazer. Então, os pastores aprendem a ser pastor. E esse é o perigo. Porque quando você aprende a ser pastor, você esquece que Jesus está ali para você recorrer a Ele e para você chamá-lo, para que Ele faça parte do seu ministério, para que Ele faça parte das suas ações, para que Ele faça parte da sua estratégia, para que Ele faça parte da sua vida. Eu até digo que às vezes os pastores esquecem que são crentes. E quando a gente faz isso, então a gente perde o contato. Deus está ali, Jesus está ali, como foi ao encontro dos discípulos no meio da multidão, no meio da tempestade, e os discípulos não perceberam Jesus. Pensavam que era um fantasma, pensavam que era uma coisa que vinha para piorar a situação ainda. E a minha sensação que eu tenho, às vezes, analisando alguns casos, né, não só dos crentes, mas como dos nossos pastores, é como que a presença de Jesus, às vezes a gente imagina que ela atrapalha, né? Porque a gente não percebe o quanto Ele pode fazer, o quanto Ele está disponível a fazer, o quanto Ele quer fazer. E na nossa intenção, ou no nosso ímpeto de usar nossa própria força, de usar o nosso próprio empenho, de usar a nossa própria capacidade, a gente finda de qualquer forma deixando de chamar Deus para estar com a gente no barco. E quando a gente não faz isso, a tempestade continua e o perigo é que o barco afunde e a gente vá junto. Então essa é a mensagem que eu quero deixar nessa noite para a gente. Homem de Deus, nosso muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue te abençoando ricamente, meu irmão. Teu ministério, a tua vida, a tua família. Muito obrigado. A nossa gratidão eterna a ti, homem. Eu é que agradeço mesmo. Quero agradecer a oportunidade e desejar que você seja bem sucedido nessa programação, no seu ministério pastoral, no seu mandato junto ao Conselho Regional, e que a gente possa juntos caminhar e todos somando, a gente fazer nossa igreja aqui no Rio Grande do Norte avançar mais ainda.